Quero falar sobre poder com Deus. Poder com Deus. O mais importante. A Escritura diz, em Tiago, no capítulo 4, versículo 2, está escrito: vocês não têm o que desejam porque simplesmente não pedem. O poder de Deus depende da oração. E eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra sobre essa vida incrível de oração, porque o diabo luta com você quando se trata de oração, e o que você deve fazer para vencer nesta vida. Isaías 59, versículo 16, e viu que não havia homem algum. E se perguntou por que não havia um intercessor. Portanto, seu braço lhe trouxe salvação, e sua justiça o sustentou. Que verso poderoso! Deus procurando alguém para orar e não encontrou ninguém. Isaías 64, versículo 7, Isaías 64, versículo 7. E não há quem invoque o teu nome, que se anime a si mesmo. Animar-se a si mesmo. Esse é o problema de muita gente, simplesmente não fazem isso. Animar-se a si mesmo, para se apegar a ti, pois tu escondeste o teu rosto de nós. Tu escondeste o teu rosto de nós, tu nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Tem muita coisa aqui. Neste versículo, diz, antes de tudo, que ninguém quer orar. Ninguém se anima para se apegar a Deus. E Deus se escondeu o seu rosto. Bem, essa é a natureza. Deus se esconde por um bom motivo. Em Isaías 45:15, diz: tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Deus se esconde. Por que ele se esconde? Porque quando você o busca, a carne começa a morrer. Deus se esconde para que a carne seja crucificada. Porque quanto mais você o busca, menos da carne permanece. E isso é uma coisa pela qual Satanás vai lutar contra você pelo resto da sua vida. Ele vai te desafiar pelo resto da sua vida. Ele vai te convencer de que você está perdendo tempo orando. Mas a oração tem um poder incrível se você perseverar. Persevere e nunca desista. Então você ora pelos seus filhos. Você ora por um filho que está nas drogas. Você ora por uma filha que está fazendo algo que não deveria. Pode levar anos até você ver o milagre. Mas se você desistir, vai perdê-los. Nunca desista. Não perca um dia, porque o dia que você perde é o dia que você perde. Você tem que orar diariamente e manter contato com Deus diariamente. Por que diariamente? Bem, porque nos apressamos, desenvolvemos ferrugem no espírito. Então, se não orarmos diariamente, nos tornaremos oxidado. Temos dificuldade em encontrar Deus no terceiro e quarto dia porque perdemos 1 ou 2 dias.
Comunhão contínua significa entrada rápida. Nenhuma sessão de aquecimento com Deus. Então, quando você fala com Ele diariamente, você entra lá rapidamente. Contato diário significa que não é necessário esperar. Se você não falar com Deus todos os dias, vai ter que esperar mais até que Deus apareça. Então, o contato diário é fundamental quando se trata de poder na sua vida. Confie em mim, eu já passei por tudo isso. Então, a oração é a função mais celestial e mais espiritual da sua vida cristã. Quero dizer isso de novo. A oração é a função mais celestial e mais espiritual da vida cristã. Esse é o segredo da vida cristã. Você não pode levar isso na brincadeira, porque a falta de oração traz o maligno. Quando você não ora, você abre a porta para os demônios. A oração mantém a porta fechada para que os demônios não possam entrar. Mas quando você não ora, você abre a porta. Então, a oração é tão importante porque literalmente pode manter Satanás fora da sua vida. Mas mesmo assim, você precisa orar. Porque se você não ora, ele entra. A porta se abre sozinha, sabe? E ele entra e vai destruir sua família. Ele vai destruir sua vida porque a falta de oração é destrutiva. Sou cristão desde 1972 e tive que aprender isso da maneira mais difícil. Porque, sabe, eu realmente não percebi o quão poderoso o diabo é. Quando você não ora, mas quando você está cheio de oração, ele é fraco. Quando você não ora, ele fica. Ele vai se tornar forte. Ele vai lutar contra você e vai vencer se você não orar. Então é assim, quando eu não oro, eu dou poder ao diabo. Quando eu oro, eu dou poder a Deus e aos anjos. Acho que os anjos ficam mais fortes quando eu oro. Está nos Salmos, Salmo 103. Bendigam ao Senhor todos os seus anjos, que se destacam. Destacar significa fortalecer ao som da sua palavra. Bem, quem está orando a palavra? Você está. Lembra o que está escrito em Apocalipse 12? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Bem, é o seguinte: os anjos estão lutando contra o dragão. Miguel e os anjos de Deus estão lutando contra o diabo e seus anjos. E nós, os santos, estamos declarando o poder do sangue. E à medida que declaramos, os anjos vencem. Moisés. Lembra de Moisés quando lutaram contra Amaleque, com as mãos erguidas? A vitória vinha quando suas mãos estavam erguidas. Quando baixavam, vinha a derrota. O que isso significa? Quando ele orava, ele fortalecia o mundo espiritual, dava poder aos anjos do céu. As pessoas não percebem que a oração fortalece os anjos. Os anjos se destacam ao som da voz de Deus, mas a voz de Deus é ouvida através da igreja. Você está aprendendo alguma coisa? Bem, vou lhe contar mais agora, como um crente, como um cristão.
A vida de Jesus, a vida de Jesus. Será derramado dentro de você, de acordo com sua vida de oração. Então, quanto mais oração, mais vida de Jesus. Então, a vida de Jesus é derramada em você de acordo com a quantidade de tempo que você gasta em oração. Quanto menos tempo, menos vida. Quanto mais tempo, mais vida de Jesus. Então, a vida de Jesus se torna minha. Em medidas, ou em tempo, ou de acordo com o tempo que eu dou ao Senhor. Então, quando eu dou 1 hora para Ele, Ele derrama mais vida em mim. Quando eu dou 5 minutos para Ele, Ele não consegue me dar a sua vida. Ele pode me dar só um pouquinho dela. Então a vida de Jesus depende do tempo que eu passo com Ele. Então Ele me dá a sua vida de acordo com o tempo que eu entrego a Ele em oração. Então a oração, literalmente, quanto mais eu oro, mais vida de Jesus. Quanto menos eu oro, menos vida de Jesus. Agora, é isso que a Bíblia ensina. Oração toda vez que oro, eu inspiro Deus e expiro a mim mesmo. Toda vez que oro, inalo o céu e exalo a carne. Toda vez que oro, inalo o Espírito Santo e exalo a carne. Por isso a oração é tão importante, porque toda vez que oro, eu respiro o céu e expiro a terra. Eu respiro Deus e exalo a mim mesmo. Vocês estão ouvindo? Olha, eu quero que vocês orem porque eu tenho vivido essa vida há muitos anos. Estou no ministério há muitos anos e eu já vi o poder do que estou falando para vocês. Isso é realmente realidade. Isso é realidade. E hoje em dia, pouquíssimos pastores falam sobre o poder da oração. Eles fazem pregaçõezinhas e mandam o povo para casa. E a maioria das pessoas está desesperada para ser livre, sabe, da carne e dos demônios por aí. Bom, como é que você vai ser livre da carne se não sabe orar? Ou se você não ora, ou se ninguém sequer te ensina a orar? Então, quando chegaram a Jesus, disseram, me ensina-nos a orar. Por que eles queriam aprender? Tipo, Senhor, o que significa orar? Bem, estou lhe dizendo o que a Bíblia diz e o que o Senhor, tenho certeza, disse a eles, uma oração é poder. Oração é vida. A oração é a vitória contra o diabo. A carne começa a morrer e a murchar. Quando oro, a carne não consegue mais funcionar como gostaria. Então a oração crucifica a carne. Então disse Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Bem, como você nega a si mesmo? A oração nega a carne. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Tudo isso é possível, somente quando eu oro, somente quando eu oro. A carne é negada, o eu é negado. E eu recebo o poder de encontrar onde Jesus está e recebo o poder de segui-lo. Porque como posso ver onde ele está se eu não estiver orando? Como você pode seguir o Senhor? Como você pode segui-lo? Sabe,
se não sabe como seguir. Bem, como você sabe como? A oração vai te mostrar como. Quando você ora, é como se seus olhos se abrissem. Você reconhece onde Jesus está e o que Ele quer que você faça com a sua vida. Então você segue. E ele vai se tornar mais real do que a pessoa sentada ao seu lado no banco agora. Ele vai se tornar tão real que você pode senti-lo e até prová-lo. Ele vai se tornar tão real que você até saberá de que cor é a túnica que ele está usando. Ele vai ser tão real que vai se tornar tangível na sua casa. As pessoas vão entrar e dizer: Jesus está aqui. E quando isso acontecer, nenhum diabo consegue entrar. Porque a presença de Jesus vai manter os demônios afastados. E a presença de Jesus vai manter o pecado preso. Ninguém vence o pecado sozinho. Você não pode lutar contra o pecado porque você vai perder. Tudo o que você precisa é da presença do Senhor na sua vida. Então, quando você abre espaço para a presença do Senhor, não haverá espaço para o pecado. Você ouviu isso? Então, quando você ora, você abre espaço para o Senhor. E quando você abre espaço para o Senhor, Satanás e o pecado não terão lugar dentro de você. É muito importante o que estou te dizendo. A Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Agora, em Lucas 11. Em Lucas 11, 11 e 13, está escrito que Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial dará. Dê o Espírito Santo. Portanto, a doação de Deus está sempre conectada à oração. A doação de Deus está conectada à oração, porque Jesus disse: se vocês são maus, deem boas dádivas. Quanto mais dará o vosso Pai Celestial? Dará o Espírito Santo àqueles que pedem, àqueles que oram. Então a doação de Deus é o resultado da minha vida de oração. Então, quando o Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes, o que eles estavam fazendo? Eles estavam rezando. Atos 1, 14. Então a obra da redenção, agora isso é fundamental, a obra da redenção foi completa quando Jesus morreu na cruz. A obra estava completa e a promessa do Espírito estava completa. Mas o Espírito Santo não veio, embora a redenção estivesse completa. Embora Jesus tenha prometido o Espírito Santo não foi dado até que eles orassem com intensidade. Então, se Deus te dá uma promessa, isso não significa que ela vai se cumprir até que você ore, aí acontece. Você ouviu isso? Então, quando Deus diz que vai fazer, Ele espera você orar para que Ele possa fazer. Ou seja, Ele não faz até que você ore, para que seja feito. Portanto, a oração cumpre as promessas de Deus. A oração cumpre toda a promessa que Deus nos dá. Então Deus prometeu que o Espírito Santo viria. Jesus pagou o preço para que o Espírito Santo viesse. Jesus pagou o preço pela nossa redenção para que essa obra fosse feita. Contudo, o Espírito Santo não veio sem que os apóstolos orassem por 10 dias. 10 dias. Eles oraram por 10 dias. Então,
Mesmo que Deus tenha dado a promessa e o trabalho tenha sido concluído no Calvário, o Espírito Santo não pôde vir sem a igreja, orando intensamente por 10 dias. Então Deus te dá uma promessa, depois Ele espera para ver quão intenso você é, quanto você vai orar, com que intensidade você vai orar, o que você está disposto a dar para que a promessa venha até você. Você tem que orar. A oração é o preço. Oração é tempo. Kuhlman costumava sempre dizer: Deus usará qualquer um se você pagar o preço. Eu não sabia qual era o preço. Agora eu sei, é oração. A oração é o preço. O tempo com Deus é o preço. E ninguém quer pagar porque não temos tempo. As pessoas não têm tempo, ou dizem que não têm. Ah, sim, você tem. Não quer fazer isso. Todos nós temos tempo. Temos tempo para assistir ao noticiário. Temos tempo para assistir programas bobos na TV. Temos tempo para conversar com pessoas que não têm nada a ver conosco. Você tem tempo para falar com familiares que você deveria se preocupar. Bom, não pode dar uma hora disso para Deus? Claro que pode. Todos nós podemos. Ah, eu estou cansado. Por que você não levanta, toma um banho e fala com Deus? Acorde de verdade. É só se animar. Como diz, e eu disse, ninguém se anima. Bem, você pode se animar facilmente se quiser. Quanto mais velho você fica, mais vai ver a verdade. Vocês, jovens, não se importam, acham que está tudo bem, mas não vai ficar bem muito tempo. Faça isso, faça antes que seja tarde demais. E às vezes as pessoas não oram, mas fazem loucuras. E o motivo de fazerem loucuras é porque não oram. Elas usam drogas, bebem, transam com mulheres ou mulheres com homens. Você tem tempo para isso. E o motivo de você estar tão perdido é porque você não ora. Pense no que Deus pode fazer com a sua vida quando você ora. Não chegue ao céu e descubra o quanto você perdeu aqui embaixo. Você é cristão ou só é cristão de nome? Cristão ora. Quem não é cristão não se importa em orar. Então apareça. Vamos lá. Seja um cristão de verdade e comece a orar. Quero ouvir alguma coisa. É isso aí. Cristão ora. E quem não é cristão não quer orar. Então me diga como é a sua vida quando você ora. E você conta para Deus como é a sua vida quando você ora. Agora, a Bíblia nos diz que, mesmo Jesus tendo dito, vocês receberão poder, esse poder nunca veio até que eles oraram com intensidade por isso. Com intensidade. Em Atos 4, eles oraram por isso de novo. E aí você vê algo realmente impressionante. Na igreja primitiva, eu acho que foi algo realmente impressionante. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, algo na verdade bem chocante, mas é verdade. Deixe-me ler isso. Naqueles dias, quando o número de discípulos aumentava, surgiu um problema de murmuração. Os judeus gregos tinham um problema com os judeus locais porque as viúvas estavam sendo negligenciadas. Quando recebiam comida e ajuda.
O que os apóstolos disseram? Eles chamaram a multidão e disseram: não é razoável que deixemos a palavra para servir às mesas. Não é nosso papel negligenciar a oração e cuidar dos pobres, porque nós nos dedicaremos continuamente à oração. Agora, isso é algo. Eles escolheram a oração antes dos pobres. A oração era mais importante do que cuidar dos pobres. Embora os pobres fossem uma prioridade alta na igreja primitiva, ministrar aos pobres era muito importante. Mas eles entenderam que a oração era mais importante do que isso. Tiago 1:27 diz: religião pura, imaculada diante de Deus, e o Pai há de visitar as viúvas órfãs nas suas aflições. Então, religião pura é cuidar dos pobres, mas a oração é mais importante que a religião pura. Você está ouvindo? Então, Tiago 1:27 diz: religião pura significa cuidar dos aflitos, dos pobres e das viúvas. E Deus fica satisfeito com isso. Mas com o que ele está mais satisfeito? Oração. Então eles disseram em Atos 6, entendemos que temos um problema, mas não vamos negligenciar a oração para cuidar disso. Você escolhe pessoas que podem cuidar disso, porque nos entregaremos à oração. Uau! Alguém diz: estou muito ocupado ajudando os pobres. Deus diz: não, não, não. Sua primeira ocupação é a oração. Então você cuida dos pobres. Depois o ministério. O que significa que a oração é mais importante do que o ministério? A oração é mais importante que sua vida, família, prioridades, todo o seu trabalho e emprego. É a oração. Agora, a Bíblia deixa muito claro que em Atos capítulo 12, a igreja primitiva, falhou nisso. Miseravelmente. Um dia, porque foi a falta de oração que trouxe a morte a Tiago. Por que Herodes conseguiu matar Tiago? Porque a igreja parou de orar. Então Tiago foi morto e todos eles despertaram. Ah, meu Deus, disseram eles, vamos voltar a orar para que ele não mate Pedro. E eles oraram. Então eles despertaram para o perigo da falta de oração. Eles acordaram. E foi a oração intensa e constante que salvou Pedro em Atos 12, versículo 5. E depois foi essa mesma oração intensa que matou Herodes. Você entende que a oração salva o justo e destrói o pecador? Quando você ora, Deus cuida dos seus inimigos. Você só precisa orar. Busque a Deus. Passe mais tempo com Deus. Converse com o Senhor. Conte para Ele sobre isso. Se você tem um problema, fale com Deus. Se você está doente, fale com Deus. Se você tem um inimigo, fale com Deus. Se você tem algum processo ou qualquer outra coisa, fale com Deus. E continue falando até que Ele resolva. Deus nunca vai se atrasar, nunca. Ele nunca se atrasa. Ele só está esperando você fazer a sua parte
para liberá-lo para fazer a dele. Você tem que orar. Não tem jeito de escapar disso. E não existe outro caminho. Bem, você sabe, estamos em 2018. A gente faz as coisas de um jeito diferente. Sério, a Bíblia não mudou. Ela continua tão antiquada quanto sempre foi. Deus não muda a sua palavra só porque o mundo está mudando. E daí? Deus não muda. A palavra dele não muda. Sem desvios. Agora, onde a oração, há o Espírito Santo. E onde há o Espírito Santo, você vai encontrar oração. Então, quanto mais você ora, mais o Espírito Santo está presente na sua vida. E quanto mais o Espírito Santo está na sua vida, mais você ora. É uma conexão incrível. A oração traz o Espírito Santo. E o Espírito Santo gera mais oração. É tipo, cada vez mais, sabe, mais oração. Mais Espírito Santo, mais oração. Então isso simplesmente continua. Então, nossa vida depende da oração. Porque o poder de Deus é liberado quando oramos. O tipo de oração que funciona é intensa. Perseverança real. Nada disso vai acontecer. Não haverá energia. Nenhuma vida de Jesus virá se você orar com metade do coração. Você tem que orar com todo o seu coração. Coisas feitas sem entusiasmo não funcionam. Não funciona. Você tem que buscar a Deus com intensidade e continuamente. E você tem que perseverar. Tenho que me lembrar de fazer isso o tempo todo, porque sei quão forte a carne se tornará. Se não, reze com intensidade. Eu sei o que acontece. Se eu enfraquecer minha oração diária, não me deixe enfraquecer, Senhor. Você sabe o que Deus me diz toda vez? Você decide. Você decide. Eu costumava orar agora, Senhor, ajuda-me a orar. E o Senhor disse, não vou. Eu não vou te ajudar a orar. Eu vou te ajudar enquanto você ora. Deus não te ajuda a orar. Ele te ajuda quando você já está fazendo. Enquanto você ora, Ele vai te ajudar. Porque Ele não vai te forçar. Ele só vai trabalhar com você. Então vemos essa perseverança em Lucas 11. Lembra daquela mulher que foi até aquele juiz injusto? Lembra daquele cara que foi até o amigo e ficou batendo na porta? Vamos lá. Levanta, levanta, levanta. Isso se chama perseverança. É a única oração que agrada a Deus. É aquela que bate. Ele bate naquela porta até ela se abrir. Não desista. Desistir, só os covardes desistem. Só quem fracassa desiste. Só os fracos vão desistir. Os fortes nunca desistem. E eu estou aqui para te dizer hoje, não desista. Você está realmente muito perto agora do seu milagre. Quantos aqui têm orado por algo há muito tempo? Não desista. Talvez seja por isso que estou falando sobre isso hoje. Só não desista. Fique ainda mais forte na oração agora. Ore com mais intensidade e seja mais intenso nisso, porque você está quase lá. Eu disse, você está quase lá.
Aleluia. Então, pense em Deus dizendo para nós em Isaías 62, 6 e 7, essas palavras incríveis, incríveis. Agora, você sabe, é Deus falando, não é um homem falando conosco. Este é o próprio Senhor. Veja o que ele diz. Coloquei atalaias sobre os teus muros, ó Jerusalém, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Aquele que faz menção do Senhor não se cale, não desista, não lhe dê descanso. Uau! Não lhe dê descanso. Até que ele estabeleça e faça de Jerusalém um louvor na terra. John Arnott e eu, nos anos 70, antes que alguém soubesse nosso nome, estavam em um carro aqui em Islington, em um estacionamento. Era inverno, estava um frio de rachar. E ele está no carro, estou no carro, tenho 20 anos, mais ou menos. Ele é mais novo, um pouco mais velho que eu, mas é muito mais novo do que é agora. No carro, não muito longe de onde estamos agora. E um grande pastor alemão entre nós. Aliás, aquele cachorro fedia demais. E ele e eu demos as mãos dentro daquele carrinho dele. E fizemos essa oração. Isso foi nos anos 70, início dos anos 70. Dissemos, Senhor, não te daremos descanso até que nos uses. Bom, Deus está nos usando agora. Não te daremos descanso até que nos uses. E quando começamos, John Arnott costumava viajar comigo. Ele costumava ser meu catcher, pelo amor de Deus. Depois Deus usou ele aqui com a Carol e veio aquele grande avivamento de Toronto. Mas tudo começou dentro de um carro, quando dissemos ao Senhor, não te daremos descanso até que nos uses. E nós fizemos isso, não demos descanso a Ele. E Deus ama isso. Por isso ele diz na palavra, não me deem descanso até que eu estabeleça Jerusalém. Levante as mãos e diga, Senhor, não vou te dar descanso até que me uses. Diga, Senhor, não vou te dar descanso até que me uses. É isso que Deus quer. Perseverança intensa. Aleluia. Oração é o único poder na terra que comanda o poder do céu. É o único poder na terra que comanda o céu. Pense nisso. O maior poder na terra é a oração. Mais poderoso do que todas as bombas atômicas do mundo. Você ouviu o que eu disse? A oração tem mais poder do que o governo em Ottawa. A oração tem mais poder do que o governo dos Estados Unidos. A oração tem mais poder do que o poder na Rússia, na China, no Irã ou em qualquer lugar do mundo. Há um poder grandioso quando oramos. Perguntaram algo à irmã Kumo antes de ela morrer. E essa revista, Christian's Magazine, perguntou se você pudesse dar um conselho para a igreja, qual seria? Ela respondeu, nenhum poder na terra é maior do que o poder de Deus. Nenhum poder. Nada é maior do que o poder de Deus. Você tem mais poder quando ora do que todo o poder do inferno.
Você tem mais poder do que todo o poder que o diabo tem. Mas somente quando você ora, diga somente quando eu oro. Assim você pode dizer que tem mais poder do que o diabo. Não, não, isso não é verdade. Você só tem mais poder do que o diabo quando está de joelhos. Ele tem mais poder do que você quando você não ora, mas você tem mais poder sobre ele. Quando você permanece de joelhos, você terá poder. Se levantar, você não tem poder algum. Então, o poder da nossa vida celestial, o próprio poder de Deus, a sua onipotência, só é liberado em oração. Então, esse é o tipo de oração que Deus ama, eficaz, fervorosa, que muito pode em seus efeitos. É isso que Deus quer, é isso que o agrada, é isso que Ele vai ouvir. Então, é a perseverança que me permite participar da força de Deus. É a perseverança que crucifica a carne. Nada de coisas feitas pela metade. Perseverança. Foi a perseverança em Gênesis 18 que mudou a mente de Deus. Quando Abraão continuava dizendo, agora, e se houver 45, e se forem 40, e se forem 30, foi perseverança. Ele não desiste. Ele se aproximou e disse, agora, Senhor, você é um juiz justo. Não é do seu feitio fazer tudo isso. Isso exigiu muita coragem, ousadia e perseverança, porque ele continuou querendo mais. Deus adorou. E Moisés, que disse a Deus, não, o Senhor não pode fazer isso. Quando Deus estava tão irado a ponto de destruir Israel, ele disse que o Senhor não podia fazer aquilo. Isso é o que chamamos de perseverança. Ele começou literalmente a suplicar a Deus pela vida de Israel. Perseverança, oração eficaz. Agora, a Bíblia me diz que o Deus a quem servimos ama se esconder. Isaías 45:15, para que possamos encontrá-lo e vencer a carne. Aleluia! Tudo bem, me ajude com o instrumento. A Bíblia diz no Salmo 80, versículo 18, vivifica-me, vivifica-me, e então te invocarei. Quando você perseverar, Ele o vivificará. Quando você perseverar, Ele o atrairá. Quando você persevera, milagres acontecem. Nunca se esqueça da perseverança eficaz e fervorosa. Será de grande valia. Somente esse tipo de oração funcionará. E está na hora de fazer isso. Já perdemos tempo demais com coisas feitas pela metade que não funcionam mesmo. Agora é hora de perseverar. Aleluia! Agora, vocês que querem ver sua vida de oração transformada, venham aqui e se ajoelhem. Vamos crer em Deus por você. Vamos lá. Depois vamos nos despedir, encerrar e voltar esta noite para mais. Você que não pode vir até aqui, apenas se ajoelhe aí mesmo onde está. Aí mesmo, onde você está sentado. Vou orar por você para que Deus lhe dê um tipo de oração que abale o céu. Que Ele faça a fome invadir a sua vida. Sopra sobre mim, sopro de Deus. Aleluia! Veja, o povo de Deus está sedento, pois a maioria nem quer falar sobre isso.
mas é um fato. É por isso que estamos perdendo. Tantos pregadores estão deixando o ministério. Tantas pessoas estão se afastando de Deus porque ninguém quer orar. Olhem para mim. Vou falar. Vocês sabem por quê. Me perdoem, mas quero dizer algo. Vocês sabem por que os muçulmanos estão ganhando tantas pessoas? Porque eles oram. Mesmo não servindo ao Deus que servimos, eles oram 5 vezes por dia. Pense no que Deus fará com você se você orar 5 vezes por dia. Você vai sacudir o mundo. Eles jejuam durante o Ramadã. Mesmo que o que eles estejam fazendo não seja exatamente a vontade de Deus. E eu não quero entrar nesse assunto. Mas toda vez que eles jejuam, eles se fortalecem com o poder errado. Querido Deus, nós temos o que é bom. Nós temos o que é verdadeiro. Nós temos o poder de Deus. O Deus verdadeiro. O poder do Espírito Santo. Os hindus, olha a maneira como eles oram. As únicas pessoas que não oram são os cristãos. E mesmo assim, nós temos o poder verdadeiro. Eles têm um poder de imitação. Nós temos o poder verdadeiro. Pense no que Deus fará com você se você orar. Agora, Daniel orava 3 vezes ao dia. Pai, em nome de Jesus, dá a eles esse desejo. Senhor, coloca esse desejo dentro deles, para orar continuamente, para começar a orar diariamente. E então, Senhor, coloca esse desejo para que eles orem 3 vezes ao dia, como Daniel fazia. Em nome de Jesus, Pai, dá a eles essa fome. Dá a eles essa fome intensa. Dá a eles essa unção intensa para isso. Atrai-os para ti. Atrai-os para a tua presença. Em nome de Jesus, eu oro. Faz por eles o que fizeste por Abraão. Faz por eles o que fizeste por Moisés. Faz por eles o que fizeste com os santos em Atos 12. Tu lhes deste tamanha intensidade para orar por Pedro. Senhor, ressuscita essa justiça neles. Ressuscita esse gigante poderoso da fé dentro deles. Em nome de Jesus, que eles fortaleçam seus joelhos vacilantes. Que eles fortaleçam agora o Espírito de Deus dentro deles. Sejam fortes. Aleluia! Que o homem espiritual deles volte a viver em nome de Jesus. Que eles sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, Senhor, levanta-os novamente para que se tornem guerreiros poderosos em oração. Eles vão ver milagres que nunca viram antes com suas famílias. Milagres que nunca viram antes em seus lares, seus entes queridos, seu futuro, seu trabalho, seu negócio, seu corpo. Novo poder, nova unção. Em nome de Jesus. Agora, Senhor, eles se ajoelharam porque estão levando isso a sério. Dá-lhes a unção do Espírito Santo para te buscarem de todo o coração. Chega de orações pela metade, Senhor, chega de pedidos sem entrega total, em nome de Jesus. Aleluia! Agora, todos vocês, fiquem de pé, quero falar com vocês, fiquem de pé enquanto eu falo. É isso que vocês precisam fazer. Vocês têm que tomar uma decisão e não mudar de ideia. Você ouviu isso agora, mas agora é seu.
É a sua vez de tomar a decisão e mantê-la. Garota, você está me ouvindo? Você o faz dizer, Pai, eu farei isso. Observe o que Deus fará. Baixe uma bela adoração no seu celular, no iTunes. Toque esse louvor na sua casa. Fique de joelhos. Dê a Deus 1 hora por dia. Apenas 1 hora por dia. Quanto tempo? Comece, sabe de uma coisa? Comece com meia hora por dia. Comece com alguma coisa. E faça isso de manhã. Não faça isso quando o seu corpo estiver cansado e você não conseguir pensar direito. Levante-se de manhã, tome banho, tome café da manhã e ajoelhe-se. Se você puder, o que eu faço? Eu não como. Eu oro primeiro, depois eu como. Algumas pessoas não conseguem fazer isso. Eu acho que é mais fácil orar quando você não está comendo. Apenas ore primeiro e coma depois. Aliás, eu nunca mais tomo café da manhã. Eu simplesmente levanto. Oro e minha primeira refeição é às 2h30 da tarde. Porque eu oro de manhã. Mudou minha vida totalmente. Então você toma a decisão, ok? Você consegue, você persiste. Certo, agora são 12h38. Vou dispensar você. É melhor você ir comer alguma coisa. Ok, agora esta noite é comunhão.